Hoje é dia 16 de 4 de 2023. O tempo está passando, a vida está passando e tudo passa, e passa muito rápido. Por isso é de extrema importância passarmos fundamentados em Deus, passarmos solidificados no Senhor e passarmos com o Senhor acima de tudo, porque com Ele e através dele estaremos vivendo o melhor do Senhor. Eu quero agradecer à igreja, aos irmãos que nos assistem pela live, pelo vídeo que vai ser gravado. Nós estamos nos últimos minutos aí das gravações, pois logo nós estaremos fazendo os vídeos ao vivo através do canal do YouTube. Vamos precisar da ajuda do irmão Ederson aí, que ele já é um youtuber aí abençoado, para nos dar umas dicas aí. E hoje nós postamos agora no final da tarde que faltava 40 pessoas para atingirmos os 1000 inscritos, mas agora, antes de vir para a igreja, faltava 35. E eu declaro e profetizo que o próximo domingo nós já estaremos transmitindo o culto ao vivo pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. Foi uma luta, né, irmãos? Mas chegamos até aqui e vamos chegar até o lugar o qual Deus deseja que nós cheguemos. Eu agradeço a Deus porque da maneira que chegamos sólidos, passamos pelas tempestades, pelas aflições da vida, porém nada, absolutamente nada conseguiu nos abater, porque 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e o Senhor, Ele é conosco, Ele sempre será conosco, e aqueles que Deus levanta, Deus, Ele age em seu favor. Eu queria convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Serei breve nesta noite. O Senhor deu uma palavra rema, uma palavra poderosa. Palavra essa, se ouvida, praticada e exercida nos nossos dias, nós, além de termos vitórias, ao invés de potencializar problemas, nós vamos diminuir uma multidão de problemas, porque aqueles que creem no Senhor sabem que Deus é fiel e que assim como Deus nunca nos desamparou até aqui, Ele continua sendo fiel e não nos desamparará. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 6, verso 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobressaiu, em algumas outras traduções, sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir sobre todo
o reino. Amém. Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, mas acima de tudo, pela palavra que o Senhor nos dará hoje, porque a palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e é a tua palavra que muda a nossa história. Tudo aquilo que precisa ser mudado, alterado, nós colocamos diante das tuas mãos, Pai. Mãos poderosas que estão estendidas para cada um de nós e tem nos abençoado, mas hoje em especial, Pai, eu clamo a Ti para que algo novo vindo do alto dos céus venha impactar todo o nosso coração, todo o nosso ser, trazendo avivamento, trazendo cura, esperança, mudando histórias, mudando destinos, levantando os que estão caídos, ó Pai, os enfraquecidos na fé, no amor, na esperança, que sejam ativados, reativados nessa noite, através do poder do Teu Espírito, porque somente o Teu Espírito Santo pode, e Ele quer, e Ele deseja convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando eu lia esse texto hoje aqui, o Espírito do Senhor falou muito ao meu coração sobre a verdadeira humildade. Não só humildade, mas quando eu falo a verdadeira, é a genuína humildade. Na live de quinta-feira agora, Deus ele me deu uma palavra tão linda no Salmo 83, que eu posso dizer aos irmãos que eu derramei lágrimas na presença do Senhor, porque o Senhor tocou-me profundamente ao ler o Salmo 83, onde o Senhor me disse que Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele tinha uma certeza e dois desejos. A certeza que ele tinha era que o Deus que o criou era misericordioso, era compassivo, tinha compaixão dele, perdoava os seus pecados, sempre era um Deus de uma nova chance, e um Deus que livrou ele da morte. E trazendo para os nossos dias atuais, essa é a nossa certeza que nós devemos ter também. Por quê? Porque Deus ele continua sendo o mesmo Deus, é Ele quem nos levanta, é só Ele que nos perdoa os nossos pecados, é Ele que renova as suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas, é Ele que levanta o que está caído, é só Ele que tem poder de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, e é só Ele que pôde morrer a nossa morte, só Ele que nos dá a vida, só Ele que controla a morte e a vida. Então é o mesmo Deus, e essa certeza, nós devemos estar fundamentados nessa certeza, porque esta certeza se chama Jesus Cristo. E olha que quando Daniel teve essa certeza, foi antes, quase 3.000 anos antes da vinda de Jesus Cristo. É como o profeta Isaías, né? O profeta Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo, mas ele viveu e teve revelações 1000 anos antes da vinda de Cristo, e Deus já anunciava para ele que Cristo viria. Deus já anunciava para ele que Cristo nasceria no ventre de uma mulher. Olha só que incrível, 1000 anos antes de acontecer. Então aqui, mais de 3.000 anos atrás, Deus já anunciava a Daniel a base, a maior certeza que nós temos que ter, que é Jesus Cristo.
eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele tinha dois desejos, e esses dois desejos agradavam a Deus de tal maneira que foi por isso que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque o primeiro desejo dele era um desejo de um homem humilde. Ele desejava querer aprender com Deus. Olha só, gente, de tudo que existe na vida, ele queria aprender com Deus, ele queria aprender as coisas que vêm do alto. Uau! Você imagina um jovem hoje prestando vestibular, ele quer aprender o ofício da medicina, ele quer aprender o ofício da agronomia, ele quer aprender o ofício de ser um professor, mas Daniel queria aprender sobre a vontade de Deus. Ele queria aprender sobre as coisas dos céus e não sobre as coisas da terra. E ele disse: Senhor, eu quero aprender de Ti, ensina-me, para que eu viva os meus dias. E o segundo desejo que ele tinha, era de que ele queria ter temor a Deus, que ele queria obedecer a Deus, porque ele sabia, ele se conhecia e ele sabia que ele estava num corpo limitado. Ele sabia os pensamentos que ele tinha, os desejos que ele tinha, ele sabia para onde os olhos dele olhavam, ele sabia discernir da maldade e o bem, ele sabia, ele se conhecia a si mesmo, e ele sabia que ele era um pecador. Então ele disse assim: Senhor, une o seu coração com o meu, une o teu coração com o meu, Senhor, para que eu tenha temor a Ti, para que eu venha Te obedecer. E qual que é o princípio da sabedoria? Qual que é o início de um homem sábio? É o temor a Deus, irmãos. Não existe sabedoria se um homem não tiver temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, então vem sobre nós uma sabedoria inigualável. E é por isso que aqui está em Daniel. A Bíblia diz que o governador Dário constituiu 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Qual era a finalidade desses 120 presidentes? Era guardar o reino, era proteger o rei Dário das falsidades, dos ataques, das maldades. Tinham que ter 120 presidentes escolhidos a dedo em todo o reinado. Se fosse você que fosse um rei aqui na terra, e você precisasse escolher 120 pessoas para compor o seu exército, quais seriam as pessoas que você escolheria? Certamente você iria fazer um pente fino e escolher os melhores dentre os melhores. Afinal, é a sua vida que é importante. Então você escolheria 120 guerreiros para que a sua vida fosse mais segura, mais saudável, mais estável, mais tranquila. Afinal, você estava com 120 melhores do teu lado, te guardando, te vigiando, te cuidando, e foi isso que o rei Dário fez. Mas algo aconteceu nessa história, e é isso que acontece em todo reinado, em toda igreja, em todo trabalho, em toda família. Sempre tem um ali que vai fazer a diferença. Como alguns dizem que sempre tem uma ovelha negra na família, eu discordo disso aí.
Eu discordo disso aí, viu, gente? Porque eu conheço famílias inteiras que são todos bons e que são todos ovelhas verdadeiras do Senhor, não isentando, né, que tem algumas famílias que tem também, né, o joio no meio do trigo, porém isso não é uma realidade em todas as famílias, não. Isso não foi realidade na família de Josué. Josué disse assim: eu e minha casa serviremos a Deus, e não teve nenhum joio no meio desse trigo, não teve nenhuma ovelha negra, porque Josué, ele temia a Deus, ele obedecia ao Senhor, ele seguia as instruções do Senhor. Então, assim como ele foi fiel a Deus, assim como ele honrou a Deus, Deus foi fiel a ele e Deus honrou a ele. E quando se fala de fidelidade, irmãos, por isso que o amor de Deus chega a nos constranger, porque Deus, ele é tão fiel à palavra dele, e ele continua sendo fiel, porque a palavra não tem mutação, não muda. Então, ainda quando nós somos infiéis ao Senhor, ele permanece fiel a nós. Moisés, o Senhor pediu para que ele falasse com a rocha, e num momento de irritabilidade, de cansaço, de estafa de Moisés, ele pegou a sua vara, o seu cajado e feriu a rocha. Ele estava nervoso naquele momento. Então, ele não pôde entrar na terra prometida aqui na terra, mas ele entrou numa terra ainda melhor prometida, né? Ele entrou no reino eterno. Deus preparou algo ainda melhor para ele, porque Deus, ele é fiel ainda quando nós somos infiéis. Mas olha só, e sobre os 120, tinham 3 que se destacavam, mas a Bíblia diz, irmãos, que esses 3 que se destacavam, eles não se destacavam pela força, por ser mais bonito, ou por ser mais alto. O mundo tem alguns destaques que as pessoas fazem, até em entrevistas de emprego, o mundo faz acepção de pessoas, né? Dependendo da cor da pessoa, dependendo da altura da pessoa, dependendo da cultura da pessoa, a pessoa não contrata aquela pessoa, ela simplesmente faz acepção por ter um pensamento em 5 minutos, 10 minutos de conversa com aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela não é 5 minutos ou 10 minutos de conversa. Aquela pessoa é uma vida, ela é uma bagagem, desde o ventre da mãe dela até o dia que ela chegou ali. E é por isso que eu quero deixar uma dica já para vocês, que aqueles que contratam pessoas, aqueles que mandam pessoas embora, são empresários, que não definem uma pessoa por uma entrevista. Entreguem primeiramente a Deus e deixa Deus mostrar quem é e quem não é, porque pode ser empresário, pode não ser empresário, Deus mostra a todos que são ovelhas. Tem pessoas que são empresários e são ovelhas, tem pessoas que não são empresários e são ovelhas, né? Então o importante é que Deus fala com as suas ovelhas, e se você é uma dessas ovelhas, você vai ouvir a voz de Deus e você vai se destacar no mundo. Por quê? Porque Deus conhece as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E quem segue Jesus nesse mundo, ele segue de uma maneira diferente, por isso ele é diferente. E ele não é visto pela cor dos olhos, nem pela cor do cabelo, nem pela sua estatura, nem pela sua formosura, nem pela sua força física, e nem, muito menos pela sua cultura ou pelas suas finanças. Ele é percebido, e muito apercebido, porque a glória de Deus resplandece sobre a vida dele. As pessoas vão olhar para as ovelhas e vão falar: tem algo diferente neste homem, tem algo diferente nesta mulher. Eu não sei como explicar,
mas existe um fator real que distingue esta pessoa das demais. E dentro desses 120, 3 se destacavam. Mas um em especial, a Bíblia conta o motivo do destaque. E está escrito aqui no verso de número 3. Então o mesmo Daniel, ele sobressaiu a estes 3 presidentes e príncipes. Então ele não só se sobressaiu sobre esses 3, ele se sobressaiu sobre os 120. Ainda que tinha 3 que brilhavam, 3 luzes que brilhavam, tinha uma que brilhava muito, 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 muito mais. Porque nele havia um espírito excelente. Você já viu na tua vida alguma pessoa, algum ser humano, que ele é excelente em tudo que faz? O cara realmente é verdadeiramente bom. O que ele toca vira ouro. O que ele faz não tem defeito. Vocês estão conhecendo Daniel, porque ele tinha um espírito excelente nele. O Espírito de Deus estava nele, e Deus é a pura excelência. E por que o Espírito de Deus estava sobre ele? Porque ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele buscava Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele era um homem inegociável, ele nunca negociou as coisas de Deus, ele nunca trocou Deus por nada que é terreno, nem pelas pessoas que ele mais amava. Ele sempre colocou Deus acima de todas as coisas. Então ele teve um espírito de excelência sobre a vida dele, e era notório. Aonde ele chegava, as pessoas falavam: uau! Gente, a Bíblia não fala se Daniel era bonito ou não. A Bíblia fala que Saul era um homem bonito. Assim como a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico de toda a terra, e Moisés foi o homem mais manso de toda a terra, a Bíblia fala que Saul foi o homem mais bonito de toda a terra, porque diante de uma multidão, ele se sobressaía sobre eles. Até mais alto o cara era. Cara lindo. As mulheres, onde ele passava, as mulheres caíam de joelho diante dele. Mas Daniel não. Daniel não está falando da formosura dele, nem do tamanho dele, nem de que ele era sábio. A Bíblia está falando que Daniel tinha a excelência de Deus dentro dele. Isso vale mais do que ser bonito, vale mais do que ser rico, vale mais do que ser culto, vale mais do que ser o bambambam, vale mais do que um cargo, vale mais do que a vida. É ter Deus dentro de si, é viver a vida fazendo uma diferença e anunciando Deus sem precisar abrir a boca. Daniel foi um desses, que ele anunciava Deus somente quando as pessoas olhavam e viam nele o espírito de excelência que estava nele, e as pessoas queriam se achegar perto dele. Verso 4: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Queridos, eu queria que você entendesse o que eu vou te falar agora. Ainda que naquela época não tivesse quase 8 bilhões de pessoas, não existia só 120 pessoas ali, né? No reinado, né, irmãos? Mas olha para você ver como o homem, quando não tem a excelência de Deus, quando o homem não tem o Espírito de Deus, ele só está focado naquilo só que ele vive. Ele pensa pequeno, é só naquilo, é da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e só o eu dele, só aquilo que ele vive. Ele pensa muito pequeno, enquanto Deus que nos criou, ele pensa grande, infinitamente mais do que você pensa, e infinitamente mais do que você pede. Você está pedindo um carro novo, Deus está querendo te dar um mundo novo. Você está pedindo uma família restaurada, Deus está querendo te dar uma família abençoada, de geração em geração. Que seja abençoada a tua geração, os teus netos, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, porque Deus abençoa até 1000 gerações. Para de pensar pequeno. Ah, mas nós estamos aqui em 120. Legal, fique contente, você já está entre os 120. A maioria não está nos 120. Mas agora pega 119, inclusive 2 que brilhavam. Mas a partir desse momento, a luz já começava a se apagar. Queriam, com ciúme, com inveja, arrumar uma questão para tirar Daniel daquela posição. Aleluia. Você está entendendo porque muitos não querem servir a Deus? Porque o dia que você toma uma decisão e serve a Deus com caráter, com idoneidade, as pessoas vão te invejar. Não é pelo carro que você tem, não é pela altura que você tem, não é pelo dinheiro que você tem, é pelo que você é, pelo que você carrega em si. Queridos, eu sou baixinho, eu não sou rico, só que eu tenho a luz do Senhor. Esses dias eu ouvi uma pregação tão impactante do pastor Jacó, lá de Maringá. Ele é um japonês, ele tem 46 anos de pastorado. Logo após que eu cheguei de Colorado, ele deu um exemplo tão lindo e tão maravilhoso que eu falei, uau, uau. Ele diz assim, olha, o que mais aparece aqui na minha frente aqui? Vou contar do meu jeito, não do dele, né? Vocês olhando para o pastor André aqui, o que mais aparece aqui no meu rosto? Não no meu corpo, no meu rosto. O que é o centro aqui do meu rosto? Ó, é o meu nariz. Isso aqui é o centro. Eu brinquei com a minha netinha anteontem, brincando com ela, estava brincando que ela era doutora, e eu falava para ela, chama a ambulância que o vovô está dodói. Aí eu falava assim, dodói aqui na ponta do nariz. Aí eu falava para ela, você consegue olhar na tua ponta do nariz? Ela falava, consigo. Eu falei, você está mentindo, não pode mentir. Você só consegue enxergar a tua ponta do nariz se você olhar no espelho. Você pode olhar o teu nariz, faz aí, olha aí, torce teus olhos aí, ó. Tenta olhar, você olha meio por cima, mas a ponta do nariz você não consegue olhar. Quem consegue olhar a ponta do nariz aí? Só no espelho. Então é o seguinte, Deus olha tudo, você não consegue nem olhar a ponta do teu nariz. Isso aí são palavras minhas, não é desse pastor não, tá? E você quer olhar a vida dos outros? Você quer meter o dedo na vida dos outros? Quer atrapalhar a vida dos outros? Você não consegue olhar a ponta do teu nariz? A
Agora, o que o pastor falou, que vai ficar impactado aqui para mim, porque ele tinha a luz de Deus, viu? Fazia tempo que eu não vi um pastor assim com essa luz de Deus. Ele disse assim: me arranca o nariz que eu vivo o seu nariz. Ele está mostra, ele está aparecendo, ele está saudável. Eu não sou nem narigudo, não tenho nariz torto, nem nariz pequeno, meu nariz é perfeito. Mas arranca ele que eu vivo sem ele. Mas arranca os meus pulmões, arranca o meu coração que não aparece e vê se eu vivo. Não vive. Então chega de aparência, irmãos. Chega de aparência. Chega de você acender luz falsa, achando de acender churrasqueira, fogueira. Isso aí eles faziam antigamente para fazer macumba, para esquentar no frio. Deixa a quentura de Deus te acender por dentro e você brilhar por fora. Entendeu? Porque não é por fora que nós somos. Você vive sem orelha, você vive sem nariz, você vive sem sobrancelha, você vive sem cabelo. Entendeu? Mas você não vive sem os órgãos que não aparecem. Então não queira se aparecer. Isso aqui era o detalhe da humildade de Daniel. Ele não queria se aparecer, ele não queria ser o melhor. Mas não tinha como ele não ser o melhor. Ele era humilde. Ei, você já viu alguma vez Jesus falando assim: ó, eu sou o melhor, abaixa a tua cabeça aí e me respeite, rapaz? Eu sou servo, deixa eu me abaixar aqui que eu vou lavar o pé de todos vocês aí. Aí Pedro falou: não, Jesus, não vai com o meu pé não. Pedro, que você não entende agora, entenderá depois. Eu vou lavar o teu pé. Lavou o pé de Pedro. Aleluia. Mestre, tu és bom? Eu não. Não existe nenhum bom, só meu Pai que está nos céus. E todo mundo andava ali com Jesus, uma multidão. E você já reparou que eram poucos que tinham coragem de ir na frente de Jesus e se prostravam perante ele? A Bíblia conta que numa multidão, um leproso correu e o adorou. Numa multidão, uma mulher hemorrágica correu e falou: se eu apenas tocar na hora de Jesus, eu vou ser curado. A maioria da multidão estava ali, os curiosos, de repente, para saber o que esse cara tem que eu não tenho. Eu vou ficar aqui que eu vou aprender uns negócios com ele aí. Eu vou aprender umas mágicas com ele. Que ele faz umas coisas diferentes, né? Essa questão não é aprender, não é querer. Isso aí vem de Deus, vem do alto. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus escolhe pelo coração, gente. Deus não escolhe por aquilo que está à mostra. Deus escolhe por aquilo que está em oculto. Por isso, cuidado com as suas escolhas. A vida sempre foi assim. Cuidado com as suas escolhas. Toda escolha que você escolher vai gerar uma consequência. Você que é solteiro, cuidado com a tua escolha. Com a mulher que você vai casar, com o marido que você vai casar. Paulo diz assim: ó, é melhor ficar solteiro, melhor, do que viver fazendo coisa errada. Agora, se você não conseguir, então é melhor que se case. Porém, case certo. Deus, quem que é o varão de luz? Quem que é a varoa de luz? Você vai ter certeza que Deus vai te mostrar, porque Deus não erra. Então, em Deus nós temos o Espírito da excelência. Nós temos a luz que nos ilumina e nos guia para nós não errarmos, para nós não sairmos do caminho. Por que você acha que Jesus fala assim: permaneceis no caminho, porque aquele que perseverar até o fim será salvo? Porque no caminho tem luz. Você só sai do caminho se a luz apagar.
Agora eu faço uma pergunta: a luz de Cristo apaga? Não. Então, quando nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda, é pelo simples fato que nós queremos. Não é que Jesus quer, é nós que queremos. Então, aqueles 120 presidente ganha bem, eles moravam no reinado do rei Dário, os caras tinham família, os caras tinham saúde, os caras eram os bambambam, mas não bastava, porque tinha um que brilhava mais que eles. Então vamos arrumar uma coisa, um laço do passarinheiro, para ele cair. O laço do passarinheiro é coisa antiga, né? Desde criança, né? Você amarra lá uma cordinha, põe lá uma caixinha e fica de longe com uns alpistes ali. A hora que o passarinho vem, você só puxa, pronto, o passarinho já está lá preso. É assim que o diabo fala no Salmo 91, que o diabo faz, né? Fala não, faz. No Salmo 91 a explicação, que Deus nos livra do laço do passarinho. Então é muito simples pegar as pessoas, e o diabo pega as pessoas pela vaidade. Queridos, não é por necessidade, aí que está o pior da coisa. Se as pessoas, se esses 120 fosse contra Daniel, porque eles estavam morrendo de fome, porque eles tinham família para sustentar, porque se Daniel não saísse do poder, eles iam sofrer. Muito pelo contrário, eles estavam todos com poder, todos abençoados, todos bem alimentados, todos com a vida redondinha, mas se não bastasse uma inveja de Daniel, porque Daniel brilhava mais do que eles. Então eles disseram: vamos achar alguma ocasião para condenar Daniel, vamos fazer um laço do passarinheiro para Daniel. Aí ainda nesse mesmo verso, que é o verso 4, diz assim: porque eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Vamos dar um exemplo. Pastor André, eu não fumo e não bebo. Ah, é pecado beber, pastor? Não, não é pecado beber, pecado é o vício. Mas então por que o senhor não bebe? Porque para ficar bêbado você tem que começar do primeiro copo. Eu nunca vi alguém ficar bêbado começando do 5º copo em diante. Não tem como, né? Tem que começar do primeiro. Então, eu não bebo por isso. Não porque é pecado. Se você tomar um copo, um cálice de vinho, não tem problema nenhum. Mas eu não quero tomar 2, 3, 4, 5. Porque tem dia que eu estou deprimido, tem dia que eu estou triste. E se eu pegar aquele dia que eu estou triste, eu estou irritado, aí eu tomo 1, eu tomo 2, eu tomo 3, o que vai acontecer comigo? Então, como eu não tomo, ninguém vai achar ocasião. Não, vamos fazer ele beber de todo jeito? Só se me matarem, abrir a minha boca e despejarem um litro de bebida ali, porque eu não bebo, não vão achar essa ocasião. Vamos fazer ele fumar de qualquer forma, vamos pegar ele, vamos pôr um cigarro na boca dele, só se me matarem, porque eu já fumei no passado, há muitos anos, quando eu era jovenzinho, não fumo mais, sou alérgico a cigarro. Então é a mesma coisa, não é que ele era ausente de tudo, porque vício, se tratando de vício, existem milhares e milhares de vícios, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente desconhece, porém, os mais conhecidos, os mais graves aos olhos dos homens, Daniel não tinha. Daniel não mentia, Daniel não era um fofoqueiro, Daniel não se metia na vida dos outros. O que Daniel fazia era o que Jesus fazia. Ele podendo ajudar, ele ajudava. Se ele não pudesse ajudar, ele dobrava o joelho e falava para Deus: Deus, aquela família, aquela pessoa está passando por uma situação que eu não consigo ajudá-los. Eu sou pequeno e limitado, mas o Senhor pode ajudá-los. Então o que acontecia? Deus ouvia e atendia a voz de Daniel. Verso 5: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus.
Olha como isso é forte. Já pensou alguém olhar para você, as trevas olhar para você e falar assim, ó, não tem jeito, ó, o Pedro, o Tiago e o João, não tem jeito de achar nada contra eles. Os caras são de Deus. Única forma é usar a lei de Deus deles. Sabe por quê? Porque até o diabo sabe que a gente não consegue viver 100% a Bíblia. A gente vive partes da Bíblia. Ninguém consegue viver 100%. Nós somos pecadores. Está entendendo por que o diabo faz o laço do passarinho? O cara é pesquisador da Bíblia. Ele teve a audácia, foi tão astuto que ele usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus antes de Jesus começar o ministério. Eu inocentemente, sem pensar nisso primeiro eu pensei em Deus, em agradar a Deus, mas eu falei, agora eu me lanço 100% a Ti. Me esqueci do levante do diabo. Imagina uma pessoa que vai entregar a vida, entregar o trabalho, entregar tudo para Deus, 100% para viver para Deus. Mas eu não pensei na outra situação, né? Dos levantes. Então a ocasião que o diabo faz é tentar usar a própria palavra contra a tua vida. Mas você não é de Deus? Você não é filho de Deus? E você está com fome, Jesus. Então faça com que essa pedra se transforme em pão. Ele vai direto ali, ó, aonde vai te machucar, vai direto na ferida. A Bíblia não é poderosa? Teu Deus não é poderoso? Teu Pai não é poderoso? Ele não dá ordem aos anjos a teu respeito. Então pode pular. Pula aí que eu quero ver os anjos te segurando. Eu quero ver o teu Pai dando ordem ao teu respeito. Aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Na primeira ele diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas a terceira é incrível. O espírito de excelência em Jesus, então, se sobressai o Daniel. Vem cá, Jesus. Olha aqui. Levou ele no mais alto do pináculo do templo. Olha tudo. Tudo isso eu te darei. Tudo é teu. Tudo é teu. Se te prostrares perante mim. Jesus pega. Arreda-te, Satanás, porque só o Senhor meu Deus eu prostrarei. Eu sou um soldado dele. Ele te colocou debaixo dos meus pés e eu vou continuar a minha missão. Dá licença porque eu dou início agora. Sai da frente. E Satanás se retirou até um momento oportuno. Sabe o que Daniel fez? Leia comigo aqui, Daniel 6. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei. Vou resumir aqui, eu não vou ler não. Esses presidentes, esses príncipes foram junto ao rei e falaram assim: Senhor, faz um decreto. E olha só o decreto, que dentro de 30 dias é pouco tempo, é um mês, irmãos, só 30 dias. Olha como que o diabo é astuto. Faz um decreto que dentro de 30 dias qualquer pessoa que não se prostrar perante o Senhor será jogado na cova dos leões. Só 30 dias. Eles conheciam o rei Dário. Afinal, eles estavam 24 horas com o rei Dário. Já dá para conhecer um pouco a pessoa. O rei Dário coçou a cabeça e falou: bom, 30 dias? Bom, vai até firmar mais a minha união, minha proteção. Os caras vão se prostrar perante a mim.
Eles vão selar mais essa minha segurança. Então tá bom, mas não pensou em Daniel. Esqueceu. Por quê? Porque pode ser rei, pode ser juiz, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser o que for. É falível, esquece. Você lembra do que você comeu, almoçou faz 3 dias, Dudu? 3 dias atrás? Você pode lembrar do camarão que você comeu na praia faz 1 ano. Mas lembra do que você almoçou há 3 dias atrás, você não lembra. O rei Dário também não lembrou de Daniel naquele momento. Ele só lembrou do seu nariz, daquilo que lhe importava como os outros também, só olhando para o seu próprio nariz, mas não olhando para as coisas mais profundas e internas que não aparecem, mas é o que vale. Então ele assinou o decreto. Quando ele assinou o decreto para Daniel não adiantou de nada, porque Daniel, ele tinha uma prática de orar 3 vezes por dia, de jejuar, de buscar a Deus, de se prostrar diante de Deus. Então ele continuou na prática, e eles viam Daniel de joelhos dobrados. Daniel não estava fazendo fusquinha, Daniel não estava afrontando ninguém. Daniel estava fazendo o que ele sempre fez. Jesus, nos 3 anos e meio, ele não afrontou a ninguém, ele sempre continuou a fazer o que ele sempre veio fazer. Ele continuava a falar sempre o que ele tinha que falar, porque ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não vim para falar de mim mesmo, eu vim para falar daquele que coloca as palavras nos meus lábios. E Daniel, então, mais uma vez vai lá para o seu quarto, dobra seus joelhos e ora. Aí os 119 vão lá no rei Dário e falam: aí, pronto, pegamos, tem um desobediente no meio dos 120, e esse agora, como diz os escritos, ele tem que ser lançado na cova dos leões. O rei Dário, se ele tivesse pensado antes, ele não tinha feito escrito. Aqueles 119 homens iam passar a maior vergonha da vida deles, porque o rei Dário ia falar assim: ó, tem Daniel, que ele brilha mais do que todo mundo aqui, e eu gosto desse rapaz, e como eu sou rei, eu não vou fazer esse decreto. Mas é que ele não pensou, porque ele também é falho. Mas depois que ele fez o decreto, e ele descobriu que Daniel não mudou em nada o que ele fazia, com decreto ou sem decreto, ele continuava sendo luz, ele continuava buscando a Deus. O rei Dário não conseguiu dormir de noite. E agora, o que eu faço? O que eu fui fazer? Eu errei, eu não pensei, e eu só fiz o decreto. Por isso que um homem de Deus e uma mulher de Deus não pode ficar com medo dos decretos do juiz da terra, nem das decisões do homem da terra, porque a decisão de Deus é que vale. Se o homem te jogar numa prisão, Deus vai te soltar. Se o homem te jogar dentro do fogo, Deus vai fazer com que você passe pelo fogo sem um fio de cabelo queimado. Se o homem tentar te humilhar, Deus vai te exaltar. Se o homem tentar te machucar, Deus vai sarar as tuas feridas e vai matar aquela pessoa. Porque ai daquele que tocar no ungido de Deus. Tem pessoas que morrem, não estava doendo, dormiu e morreu, porque tocou no nome de Deus. Não precisa ser trágica a morte. Deus não é vingador. Deus só cumpre a palavra. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Vai estar andando na rua, o fôlego de vida vai sair dele. Pronto, tocou. Deus é Deus de
aliança, irmão. Deus não muda, está entendendo? Então, por isso que é melhor cair nas mãos do mundo do que cair nas mãos de Deus, porque Deus ele não pode mudar. Então, ele não podia mudar o escrito. Aí o que aconteceu? Verso 11: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Pronto, foram lá apertar o rei. Agora, cá entre nós, eles tinham a oportunidade de chegar para o rei, chegar para Daniel, falar: Daniel, ó, nós pensamos melhor, nós pisamos na bola, poxa vida, a gente tem tudo do bom e do melhor aqui, o rei Dário gosta da gente, você nunca fez nada de mal para a gente, mas a gente armou uma cilada para você, a gente quer te pedir perdão. Vamos lá no rei Dário, vamos falar para o rei Dário que nós fizemos essa apuca aí, e ele vai desativar esse decreto. Mas não, pior do que errar é permanecer no erro, gente. Vou falar uma coisa para vocês: 30 dias de decreto. Conta 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 60. Dá para você falar tanta coisa para Deus. Agora conta um dia inteiro, 24 horas. Conta uma noite de sono mal dormida. Os caras tiveram 30 dias para pensar. Tem gente que teve uma vida até agora para pensar. O que você vai fazer da agora para frente? Ainda dá tempo de corrigir. Dá tempo de você fazer com que pessoas não entrem dentro da boca dos leões. Dá tempo de você corrigir o erro. Dá tempo de você ajudar o inocente. Dá tempo de você apagar o fogo. Dá tempo de você salvar uma vida. Dá tempo de você ser luz. Dá tempo de você estender a mão ao seu próximo. Dando em seu poder, dá tempo. Se você tem o poder de fazer, faça, porque Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Mas eles não fizeram. E o rei Dário dormiu a noite inteira angustiado e com dó de Daniel, porque Daniel já era um dos amigos dele. Verso 16, verso 14, para vocês entenderem o coração do rei. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou penalizado. Aquele que decretou ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ele não dormiu aquela noite. Agora, se você me perguntar a forma que ele trabalhou para salvá-lo, você vai se chocar, porque ele não conhecia Deus. Ele não podia revogar o seu decreto. Na hora do pega, até o ateu fala: meu Deus, socorro! Ele começou a buscar o Deus de Daniel, gente. Entendeu por que Deus permite muitas coisas na vida da gente? Ele começou a buscar o Deus de Daniel, aquele que ele tinha lançado na cova dos leões. Verso 16, verso 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei é dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Ele não podia mudar.
Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Uau! Imagina um ateu chegar para você, Fernando, e falar assim: Fernando, não se preocupa não, o teu Deus que você serve vai te livrar, porque o rei buscou a Deus. E você sabe que todo rei é instituído por Deus. Nenhum rei é rei porque quer ser rei, é Deus que institui os reis. Talvez se você votou no Bolsonaro, mas quem ganhou foi o Lula. Por quê? Pergunta para Deus. Deus tem um propósito maior sobre isso aí. Ninguém queria que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus permitiu que ele fosse, para que o rei buscasse o Deus de Daniel, para que o rei que não pudesse revogar, mas tinha a boca para falar na frente de todo mundo: eu fiz o decreto, mandei colocar a pedra, mandei jogar ele dentro, mas o teu rei Daniel vai te livrar. Uau! Que fé que é essa? Tinha muito crente ali bambiando. E agora Deus não existe. Se Deus existisse, aí Daniel orava 3 vezes por dia, jejuava. O que adiantou? Não adiantou de nada. Está lá agora, não deve ter nada, está tudo destroçado, não existe mais nada de Daniel. E o rei falando: o teu Deus que tu serves te livrará. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Glória! Olha o que a luz na vida de um homem não faz, hein? A luz na vida de um homem pequeno que serve a Deus faz um rei jejuar. Tem juízes aí que precisam liberar tua causa. Meu Deus do céu, ô Senhor, Deus faz eles perderem o sono, faz eles jejuar, eles perderam a fome, o apetite. Ele jejuou, o rei jejuou em favor do Daniel. Ele liberou uma palavra de Deus para o próprio Daniel que servia a Deus, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Porque o rei, irmãos, até para dormir, ele podia chamar qualquer mulher para dormir com ele, qualquer banda para tocar lá um Elvis Presley para ele, né? Um New York, um teclado daquele assim que, uau, né? Que enche o coração. Mas não, ele estava focadão. Agora era o rei Deus. Sai todo mundo, sai banda daqui, sai música daqui. É eu e Deus, é eu e o Deus de Daniel. E eu vou jejuar, porque tem uma luz diferente nesse menino. O rei queria ser igual a Daniel, diferente do 119. Eles não queriam ser igual a Daniel, eles queriam ter o que Daniel tinha. Você entende a diferença da inveja e da alegria? Os 119 queriam ter o que Daniel tinha, queriam ter o brilho, a luz que Daniel tinha. Não, o rei queria ter o Deus de Daniel. Profetizo sobre a tua vida, que por onde tu passares, as pessoas não vão querer o que é teu, mas vão querer servir o Deus que você serve, porque sabe que você é diferenciado, que você tem luz, que onde você passa, o sobrenatural de Deus acontece. Então o rei se levantou pela manhã
cedo e foi com pressa à cova dos leões. Quem tem pressa? Quem tem pressa? A pressa do rei era a pressa de ver o milagre, era a pressa de ver o resultado do seu jejum, era ver a pressa do resultado das palavras que foram proferidas na boca do rei. Daniel, o teu rei que te lançou aí, o teu Deus vai te livrar. E ele foi com pressa para ver a bênção. E chegando-se na cova, clamou por Daniel. E com uma voz triste, porque nós não podemos esquecer que ele era humano, disse o rei a Daniel: olha como que é complexa a nossa humanidade. Até aqui o cara estava firmão, cheio de fé, falando para Daniel, jejuando, foi com pressa, mas chegou lá, começou a tremer, começou o coração, ali, acelerar, mas ainda assim ele não falou bobagem. Ainda assim, ele declarou a palavra. Ele disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente te serves, tenha te livrado da boca dos leões? Se ele tivesse dúvida, ele ia conversar com o morto? Ele conversou com quem ele sabia que estava vivo. E só vivo responde. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Quantos anjos? E fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido deleito algum. É ou não é, rei? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel já era bom, já tinha um espírito de excelência. Como que Daniel terminou? A luz acendeu mais, ficou melhor ainda, ficou com mais moral, com mais honra, com mais amizade, com mais respeito, com mais tudo de Deus. E é por isso que Deus fala que aquele que tem, ainda lhe será dado mais, e aquele que não tem, lhe será tirado. 119. Como é que ficou o 119? Perante o rei. Eu não digo perante a Deus, porque Deus é misericordioso, mas perante o rei. Vou conjunturar aqui. No outro dia, o rei perde o sono também, na outra noite seguinte, e logo pela manhã convoca 119 pessoas. E Daniel fala assim: e eu? Vai dormir, Daniel. Vai descansar. Você passou uma noite inteira lá na cova dos leões. Eu acredito que você não deve ter dormido. Ainda que você serve a Deus, você deve ter ficado, para de direita, para esquerda, ficado com os olhos abertos, outro fechado. Vai descansar, meu irmão. Você entregou o teu caminho ao Senhor, confiou nele, agora descansa. Mas o 119, vem aqui um pouquinho que eu quero falar com vocês. Vocês querem continuar comendo carne? Quer continuar que a barriguinha do teu filho está tudo certinho, tudo bonitinho?
Quer continuar tendo saúde? Eu vou falar uma coisa para vocês. Engole a inveja, engole a podridão, engole a maldade, porque vocês têm mais do que necessitam. Vocês têm mais do que precisam. Mudem enquanto é tempo, porque senão vocês vão estar fora do reino. Porque no reino, feiticeiros, cães, mentirosos não entrarão no reino dos céus. Vai chegar o momento que o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os cabritos do seu lado esquerdo. Vocês fizeram fazer um decreto de 30 dias. Vocês tiveram 30 dias para mudar isso aí. Deixa eu pegar meu relógio aqui. Agora eu vou dar tanto tempo para vocês fazerem algumas tarefas que eu vou distribuir no reinado aqui. Quem não fizer, está fora. Isso é lei dos homens. Erra com o homem que você vai pagar em duras penas. Tintim por tintim. Com juros e correção monetária. Mas quando você erra com Deus, Ele te perdoa. Lança teu pecado no mar de esquecimento e não se lembra mais. Seja luz, seja sal da terra, porque é isso que Deus deseja e foi por isso que Ele nos criou. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Senhor ser um Deus de excelência. E tudo que o Senhor faz é excelente, é perfeito, e não há nada que precisa ser corrigido. Não há nada que precisa ser refeito. A obra da expiação na cruz do Calvário foi absolutamente perfeita. E não há nada e ninguém que possa mudar. O Senhor morreu a nossa morte e nos deu vida eterna. E nós estamos salvos e ninguém mais pode nos matar, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e que nós, mediante essa palavra recebida nesta data, nós possamos aproveitar os dias para colocar a nossa casa em ordem, para corrigir as nossas falhas, porque ainda dá tempo. Ainda há esperança para Israel, Pai. Assim como nós não conseguimos olhar a ponta do nosso nariz, Pai, que nós venhamos a olhar pelo menos para o nosso interior, para aquilo que verdadeiramente somos e aquilo que nós estamos sentindo. Se houver algum sentimento faccioso dentro de nós, algum desejo errado, Pai, tira de nós, Pai. Porque a nossa dependência é inteira do Senhor e nós precisamos que o Senhor tire todo o lixo de nós. Que o Senhor nos ajuda na conversão, Pai, para mudar as nossas vidas, na transformação, na regeneração. Porque o amor é dom, o perdão é dom. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que vem do céu é dom de Deus e não provém do homem. Por isso, a nossa oração nesta noite é que tudo que nós viemos a receber, que venha como provisão dos céus, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, mudando a nossa sorte, mudando a nossa história, Pai. E Senhor, perdoa-nos pela nossa ingratidão, Pai. Porque o Senhor diz que em tudo nós devemos ser gratos. Se tivermos o que comer e o que vestir, já é motivo de alegria, Pai. O Senhor sustenta até as aves dos céus, quanto mais a nós. Um filho aqui na terra, se for pedir água para o Pai jamais nos dará uma pedra. Quanto mais o Senhor, que nos dá água da vida. E tu, Senhor, é a fonte a jorrar pela vida eterna. É uma fonte que não há sequidão. É uma fonte que nunca secou, não seca e nunca secará. O Senhor sempre será a fonte do perdão,
a fonte do milagre, a fonte da cura, a fonte da reconciliação, a fonte do recomeço, a fonte da vida, Pai. Por isso nós nos rendemos a Ti, te agradecendo já pelo milagre nesta noite, porque eu sei que o Senhor, assim como falou comigo, o Senhor falou com muitos aqui nesta noite, e que o Senhor abençoe as famílias representadas, Pai, e que hoje, se tem muitas famílias, muitas pessoas dentro da cova dos leões, assustadas, apavoradas, entristecidas, pois caíram no laço do passarinheiro, caíram nas armadilhas dos homens, porém Tu és o Deus que nos livra do laço, Tu és o Deus que fecha a boca dos leões, Tu és o Deus que faz o decreto não ser decreto. O Senhor faz as coisas que são como se elas não fossem, e faz aquelas que não eram como se já fossem, aquelas que não existem, mas como se já existissem. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Vou dar a bênção apostólica agora, que os irmãos fiquem em paz, a igreja fique em paz. Se Deus nos permitir, quinta-feira estaremos na live às 20 horas. O Senhor tem uma palavra de cura para a tua vida. O Senhor tem feito muitas curas nesses dias. Se você precisa de cura, tem alguém na tua família que precisa ser curado, seja fisicamente, seja espiritualmente, emocionalmente, participe dessa live. Convide ele para essa live de quinta-feira, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe.